Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da sessão de hoje. Deixa eu entrar aqui primeiro. Tem uns processos meio parados com o João Bosco. Ele teve aí, ele fez revisão de... Ele fez revisão, teve uma semana e ele fez a revisão. E são exatamente os meus processos. Eu também. E eu fiz os deles. Ele prendeu. Ele como revisor? Ele deu meus processos. Essa redistribuição né? Não redistribuiu. Não redistribuiu, não, porque ele não lá quis no sobrecarregar. Lá no gabinete falaram que ele prendeu. Então ele fez uma semana, ele fez todos de relator dele, eu já revi. Inclusive, é exatamente o problema por causa desse compromisso que eu tenho com essa eu tinha falado com ele para passar para fazer. Mas ele não faz, ele não faz, porque como você não teve aquela... Ele te enganou. Como você não teve aquela semana de adaptação, então ele não quis quer dizer, eu estou falando que ele não quis sobrecarregar, porque eu conheço Não, mas conheço bem o ele fez João. errado, foi tirar férias com uma semana de intervalo. Terça-feira, semana que vem, eu falei que eu redistribui que eu julgo. Não, mas ele ele já não devia fez ter isso. feito. Ele não faz, não. Naquela semana ele lascou, ele fez tudo. Eu fiz revisão nos textos dele de físico, todos. Então deve ter PJE também, tudo. PJE até que dia? Não, PJE. Falta do dia 18. Terça-feira que vem. Terça-feira. Físico ainda não, né? O físico é na quarta, mas por conta do feriado, Antecipa. terça-feira. A doutora Maria Laura, pode tramitar. Sim, doutor, os dois estão abertos, PJE e físico. Tramita o que for porque possível. Tramita o que puder, depois... Pois é, o que eu consegui fazer até terça, eu despacho para você, mesmo que não tenha chegado no seu gabinete, eu te aviso. Mas aí vai chegar. Aí avisando direitinho, a gente previne, não é problema, não. Tá ótimo. Obrigada. Quer dizer, a gente sabia, não vão chegar mais tantos processos. Eu até te liguei por causa disso. Não, mas pode ficar à estava no vontade. Sigesta. Mas pode ficar à vontade. Isso é faz bom, nada. hein? Hã? Bom, então vamos lá. Obrigada. Observada a ordem regimental, vamos ao pregão dos processos. Bom dia a todos. Essa conversa aqui é só gestão de processos. Processo número, pauta dos processos físicos, né? Processo número 11 da pauta, é o AP número 11, 1182, 2010, 102. É um sumaríssimo, relatora a doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Os agravantes são Assis Construções e Comércio Limitada, José Orlando de Assis, José Clésio de Assis, Maria Terezinha de Assis, TL Locações Limitada ME, Terezinha de Jesus Lemos e EDAT Casa de Eventos e Promoções Limitada. E agravado Ronaldo Ferreira dos Reis. Inscritos para a sustentação oral, os doutores Thaís França Giordano, pelo quarto agravante, e Dr. Félix Arturo Paiva, pela sétima agravante, EDAT, 11 da pauta. Bom dia. Na verdade, eu estou pela Maria Terezinha de Jesus Isso, Lemos é a quarta agravante. Não, estou por 3. Maria Terezinha de a inscrição Assis. foi feita Maria por um só. Terezinha é porque não coloco outra. Eu não sabia se tinha que fazer inscrição para cada um. Então a senhora está pela... Mas por quem? Pela Maria Terezinha de Jesus Lemos e TL Locações. E Maria quem? Terezinha de Jesus Leme e TL. São 3 executados. Isso. Então, com a palavra, relatora, para a súmula do seu voto. São 7 agravos interpostos pelos executados. É um processo sumaríssimo. No mérito, eu estou conhecendo de todos e no mérito estou negando o provimento a todos. E mantendo a decisão proferida em primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, completada pela decisão de embargos de folhas 2741, 2743, e tendo em vista as declarações de pobreza de folhas 2819, 2856, 2897, 2894, estou concedendo benefício da justiça gratuita aos executados José Orlando de Assis, José Clésio de Assis, Maria Terezinha de Assis, Terezinha de Jesus Lemos. Bom dia, senhora presidente, demais membros julgadores da turma. O caso em apreço se trata de várias execuções que foram reunidas num processo piloto e enviadas à vara de pesquisa patrimonial para que essa pesquisasse patrimônios da executada Assis Construções.
O estudo patrimonial acabou por concluir de forma equivocada, data vênia, pela inclusão no polo passivo da senhora Maria Terezinha de Assis, senhora Terezinha de Jesus Lemos e da TL Locações. E isso ocorreu porque a Assis Construções passou para a senhora Maria Terezinha várias procurações, e também o sócio José Clésio e José Orlando, que são irmãos da senhora Maria Terezinha, procurações para que ela pudesse atuar junto às instituições financeiras e a alguns órgãos públicos. Porém, da mesma forma que foram passadas procurações para a senhora Maria Terezinha, foram passadas procurações para mais 36 pessoas, conforme também constatou o estudo patrimonial. E isso ocorria porque os sócios da Assis Construções, eles viajavam muito. E a empresa não podia ficar parada, ela tinha que pagar os fornecedores, os funcionários, e por isso ela passava uma procuração para pessoas de confiança. Pois bem, a empresa Assis Construções, ela foi criada pelo José Clésio de Assis e José Orlando em 1995. E o estudo patrimonial constatou que desde 1985, ou seja, 10 anos antes da constituição da empresa, o senhor José Clésio já passava procurações para Maria Terezinha. O mesmo senhor José Orlando, desde 1991 que ele passa procuração para a senhora Maria Terezinha. Apesar disso, o juiz da vara de pesquisa patrimonial entendeu que o fato de ter procurações com poderes de movimentar contas bancárias foi suficiente para entender que a senhora Maria Terezinha seria sócia de fato. Entendimento equivocado, data vênia. Se algumas dessas procurações foram passadas antes mesmo da existência da empresa Assis Construções, fica comprovado e evidenciado que havia fidúcia entre os irmãos. Era uma prática comum entre eles. De forma alguma isso caracteriza fraude e muito menos tentativa de ocultar um sócio. Assim, somente em casos especiais e eventuais e na ausência de uma pessoa de confiança é que os senhores José Clésio e José Orlando passavam procuração para a irmã. Ora, possuir vínculos bancários com a empresa Assis Construções e com seus sócios não confere à senhora Maria Terezinha gestão e administração da empresa. Caso a senhora Maria Terezinha realmente fosse sócia da Assis, não haveria necessidade de ter sido contratada como funcionária da mesma. Vínculo este que durou por 3 anos, conforme constatou também o estudo patrimonial. A senhora Maria Terezinha ela nunca recebeu nenhuma contraprestação da Assis Construções, exceto nesse período que ela foi funcionária da empresa. E isso ficou constatado nas declarações de imposto de renda que nós juntamos no processo. É sabido que a gestão de uma empresa, ela demanda muito mais poderes e responsabilidades do que os outorgados nas procurações, que são limitadas à atuação em instituições bancárias e alguns órgãos públicos. A procuração para o instrumento público tem uma finalidade específica e não pode ser utilizada para nenhuma outra finalidade. Outro ponto que merece destaque é que a senhora Maria Terezinha saiu da Assis Construções em 2009, quando ela pediu demissão da empresa. Assim, na absurda hipótese dela ser mantida, o que a gente argumenta só pelo princípio da eventualidade, ainda assim não caberia nenhuma responsabilidade sobre ela, conforme os artigos 1003 e 1032 do Código Civil. O estudo patrimonial, ao contrário do que entendeu o juiz Acó, ele constatou que a Assis Construções está inativa desde 2010. Portanto, é perfeitamente possível e viável aplicar, no caso em apreço, da Maria Terezinha, os artigos do Código Civil que limitam a responsabilidade da suposta sócia de fato. A forma como as agravantes Maria Terezinha e foram incluídas no polo passivo, por serem irmã e mãe dos sócios da Assis, gera o absurdo de que se um irmão já tem uma empresa, ninguém mais da família pode constituir outra, porque há o risco de se entender que há um grupo familiar. Data vênia, isso é um absurdo. Com relação à empresa TL Locações, é importante deixar claro que ela foi constituída em 2013, 3 anos após o encerramento das atividades da Assis Construções. Tem um objeto social totalmente distinto e ainda assim foi considerada como pertencente ao grupo da Assis Construções, em razão simplesmente do laço familiar entre os sócios.
Pois bem, o TST já sedimentou o entendimento de que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a caracterização do grupo econômico. Menos ainda, então, inexiste qualquer relação, no caso dos autos, que não existe qualquer relação de coordenação entre as empresas TL Locação e Assis Construções. Com a senhora Terezinha de Jesus Lemos, ela foi incluída no polo passivo somente por causa da desconsideração da personalidade jurídica da TL. Não foi constatado nos autos, nem no estudo patrimonial, qualquer procuração passada a ela. Foi incluída apenas por ser sócia da TL Locações. Além disso, segundo o juízo da Vara de Pesquisa Patrimonial, o grande número de execuções frustradas em face da Assis Construções, por si só, caracteriza abuso de personalidade. Ora, a fraude ou abuso não podem ser presumidos, nem vir de entendimento subjetivo do juiz data vênia. A realidade é que com a crise do setor de minério em 2008, a Vale começou a fazer alterações unilaterais dos contratos. A Assis Construções, ela prestava serviços à Vale. E assim como várias outras empresas de pequeno e médio porte, ela se viu obrigada a encerrar suas atividades em razão das alterações feitas pela Vale. A Vale, inclusive, foi condenada subsidiária em diversas execuções reunidas nesse processo piloto. Não tem tempo, são 5 minutos, a senhora pode encerrar. Então, eu peço que, só para concluir, Excelência, que a Vale, como foi o estudo patrimonial, por não ter considerado a Vale no estudo, porque no processo piloto a Vale tinha sido excluída, é necessário separar as ações que possuem a Vale já condenada subsidiariamente com decisão transitada em julgado e as outras que possuem somente as Assis Construções. Algumas ações a Vale já vem pagando, inclusive tem uma de R$177 mil que a Vale já garantiu e continua no título executivo. Peço, então, que seja reformada a decisão, que se dê provimento ao agravo. Desculpa, doutor, tem advogado da outra parte. Advogado da outra parte. Desculpa, o senhor estava escondido ali. Eu não... Do agravado? Da EDAT. EDAT. Da Casa de Eventos. Exatamente. Com a palavra, doutor. Muito obrigado, bom dia, excelências, demais presentes. A sustentação aqui no caso da EDAT, ela vai ser bem pontual, porque é um caso bem peculiar, talvez o mais peculiar de todas essas que estão sendo executadas. Depois que foi feito o estudo patrimonial, uma série de pessoas, pessoas naturais entraram na execução como devedores, e a pessoa jurídica EDAT também entrou nessa. Vai ser bem pontual, por quê? Porque a EDAT é composta por duas sócias, Maria Terezinha e Ana Valda. E a executada era a Assis Construções. Entendeu o nobre juiz que a senhora Maria Terezinha seria uma sócia de fato. Ela não era sócia da Assis, entendeu como sócia de fato e incluiu no polo passivo. Agora, independentemente de se entender que ela seja sócia, porque formalmente não era, o que fica obscuro aí é como que a EDAT foi parar nessa execução, porque entendeu-se que a senhora Maria Terezinha, a partir do momento que era uma sócia de fato, poderia atingir uma outra empresa que ela era sócia, com a senhora Ana Valda, de produções de evento, uma empresa que não tem objeto social com vínculo algum com a construção civil, que era o caso da Assis, e não tinha vínculo algum, nem mesmo de sócias, porque passou até a partir do momento que o juiz entendeu que a Maria Terezinha era uma sócia de fato da Assis. O grande problema aqui, qual que é? Na fundamentação, o juízo tentou até utilizar a questão do grupo econômico, mas parece que, data máxima vênia, nem ele se convenceu muito desse argumento do grupo econômico, porque realmente não havia nenhuma ligação entre as duas empresas, o objeto social era completamente diferente, não tinha nenhum tipo de controle, interação, nada do tipo. Mas aí, para completar a sua argumentação, utilizou a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é uma teoria que até vem sendo utilizada, não que ela em si seja absurda, o problema é a forma que ela foi adotada aqui. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa
seria no caso que um devedor, precavendo com a intenção de fraudar e burlar eventuais execuções, cria uma outra empresa só para proteger patrimônio, com o intuito mesmo de fraudar uma possível execução. O problema é que, como que isso foi vislumbrado aqui? Primeiro, a senhora Maria Terezinha não era sócia da Assis Construções. E aí, a partir de um processo judicial, entende-se que ela é sócia de fato, e aí puxa uma outra empresa que ela é sócia, que não tem nada a ver com construção civil e não tem nenhum registro no relatório patrimonial de vínculo entre as duas. Inclusive, pelo contrário, o que ficou apontado aqui como critério objetivo no relatório de estudo patrimonial foi: o CCS aponta que a EDAT, Casa de Eventos, somente possui vínculos bancários com as sócias Enavalda e Maria Terezinha. Inclusive, o critério objetivo que tem registrado aqui como prova é que as relações financeiras, bancárias, todas se limitavam às duas sócias. Então, daí entender que a Maria Terezinha era sócia de fato, houve uma justificativa, porque existiam provas de fato no processo, e se entendeu assim: de fato ela não era sócia e passou a ser a partir do processo. Mas daí pegar a EDAT, que é uma empresa de produções de evento, e vinculá-la única e exclusivamente pelo fato de se entender que a Maria Terezinha criou a empresa para fraudar, mas como que seria possível? Então, assim, está sendo repetitivo e objetivo, é só mesmo para mostrar esse ponto específico, porque a EDAT, essa tranquilidade para falar, essas perguntas, até às vezes retóricas, não é qualquer tipo de ironia nem nada, mas é só mesmo porque é muito obscuro como que a EDAT foi parar nessa execução. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, ela tem que exigir a comprovação da fraude, porque senão, acho que a colega até falou isso agora há pouco, a pessoa não pode ter mais de uma empresa, porque pegou uma presunção absoluta de que ela está criando outra empresa para fraudar. Aqui nem existia vínculo inicial, o juiz entendeu pela sociedade de fato da Maria Terezinha e ainda foi lá numa outra empresa que não tem nada a ver com a Assis, com o risco seríssimo de atingir os bens dessa empresa. Então, assim, sem me alongar demais, porque está até mesmo sendo repetitivo, mas o que eu queria pedir é uma bastante atenção com a EDAT, porque não que você tenha dado a atenção necessária ao fato, mas como são muito executadas, essas peculiaridades da EDAT talvez não ficaram tão claras assim, a não ser que se fizesse esses apontamentos, inclusive objetivos. Não há indício de fraude, que a EDAT foi criada pela Maria Terezinha, que nem era sócia da Assis, para fraudar a possível dívida lá com a Assis. Então, assim, nada disso foi comprovado. O critério objetivo que tem, o que de fato tem concreto no relatório, inclusive, é que as relações bancárias e financeiras se davam só entre as sócias, não conseguiu nem mostrar nem vínculo com a Assis. Então, finalizando aqui, Excelência, o que queria pedir era bastante cautela, encarecidamente, que seja analisada a questão da EDAT, porque realmente nós já estamos numa instância que depois daqui fica muito complicado, né, voltar a esse debate, e o caso da EDAT é muito peculiar e fica obscuro, até para nós que analisando a empresa, fica perplexado, porque não se sabe como a EDAT foi parar nessa execução de fato, o que realmente vinculou. A teoria é válida, foi muito bem explicada pelo juiz de primeira instância, mas a gente não conseguiu ver uma vinculação dessa teoria no fato, onde que está a fraude, em que momento a Maria Terezinha criou a EDAT para supostamente fraudar alguma coisa. Então, encerrando, é o que se pede, com muito vigor aqui, com muito respeito, para que seja avaliada a questão da EDAT novamente, porque de fato é bem peculiar e muito obscura a sua participação nessa execução em específico. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom, é o seguinte, realmente é um processo que veio do núcleo, que reúne várias execuções, todas frustradas, e todas as execuções girando em torno da empresa Assis, da TL Locações, e a EDAT entrou depois. E são todos irmãos e mãe. Então, a Maria Terezinha de Assis, realmente, ela é uma sócia de fato, pela prova toda dos autos. Ela não, houve a simulação de uma relação empregatícia, mas ela, na verdade, ela tinha amplos poderes, procuração para gerir conta bancária, assumir empréstimo, fazer tudo. Todos os atos de gestão. E é essa a razão dela ter sido incluída. Essa foi a razão. Outra coisa, a EDAT, realmente, como ele disse, foi muito bem explicado
da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Inclusive, o juiz do núcleo, ele limitou a 25% a participação da EDAD, que é o valor do capital que essa Maria Terezinha tem na empresa. O processo foi muito bem instruído, foi muito bem conduzido e o tempo todo a gente nota que os executados queriam que a Vale assumisse todas as execuções. A Vale assumiu várias como devedora subsidiária e está sendo executada e sem nenhum problema, assim, não haverá nenhum problema de pagamento em dobro, porque todas essas execuções que a Vale assumiu, elas vão ser excluídas. Só que eles tinham bens. Então, se tem bem que foi constrito, não justifica liberar o bem para ir atrás da Vale como devedora subsidiária. Então, na verdade, eu até imaginei, a doutora esteve no gabinete e parece que havia uma intenção de mandar para a Central de Conciliação esse processo, seria uma boa medida, porque o bem dá, em tese, para pagar as execuções. Ele dá, em tese, para pagar as execuções excluídas, aquelas que a Vale assumiu. E talvez ainda tenha algum saldo. Acho difícil, porque não se sabe quando esse bem será vendido e tal. Porque ele tem também uma dívida com o banco que ele também garante. Mas talvez dê para as nossas execuções continuem. Houve também uma impugnação de uma conta, né, da Maria Terezinha, que seria uma conta de proventos de aposentadoria. Olha, eu examinei com o maior, já está examinado pelo juiz, eu examinei com o maior cuidado, porque, na verdade, ela recebe a aposentadoria dela pelo banco BRB, Banco de Brasília, e as contas onde houve o bloqueio foram a da Caixa e do Banco Itaú, sem nada que a gente tivesse condição de falar que aquele dinheiro que foi encontrado, que foi bloqueado, não é um bloqueio eterno, foi só aquela importância de 25 mil, tivesse sido proventos de aposentadoria que tivessem sido transferidos para essas contas. Então, fica difícil para a gente, se for liberar esses bens constritos, seja a conta bancária da Maria Terezinha, seja o bem, em razão disso. Eu não vi realmente, não vi nenhuma nulidade, não vi nenhum excesso do juiz do núcleo. Ele se pautou com muita segurança e deu uma sentença muito bem fundamentada. Não vejo o excesso de penhora que também foi alegado, porque as execuções são processos sumaríssimos. Então, são pequenos processos. As execuções todas reunidas somam 593 mil até o dia que tem essa conta. E o bem é um imóvel, que está avaliado em 800 mil. Então, eu acho que não há excesso e acho que, se for feito um acordo, será ótimo, porque se resolve sem trauma isso, mas o acordo pode ser feito a qualquer momento. Agora, liberar o bem e liberar a penhora nessa conta e liberar essas pessoas dessa execução, me parece possível. Só fazer uma observação. Mas se já está o bem bloqueado de 800 mil e que até o juiz do núcleo informou que, conforme a gente comprovou, que foi avaliado abaixo do valor de mercado, não poderia liberar a conta, já que o bem já garante as execuções? Eu não acredito que ele libere pelo seguinte, porque, primeiro, pela ordem de preferência, primeiro é a moeda corrente que fica mais fácil para ser executada. Porque o bloqueio de uma conta, você divide logo e não tem asta pública, não tem nada. Exatamente por isso que não tem prejuízo, porque se houver saldo na asta pública, será devolvido para as exequentes e continuarem a quitar suas dívidas. O ideal seria se a pessoa conseguisse, por si, vender pelo valor de mercado, porque a gente sabe que a asta pública realmente... A fungibilidade do dinheiro é a única que é absoluta, né? O bem você vende pelo menos o valor dele. O bem, quando vai a um leilão, a gente não sabe por quanto ele será arrematado. Mas, lamentavelmente, chegou num ponto em que são
pequenos processos, mas que reunidos todos, acaba acontecendo isso. Vira um bolo muito grande. Mas, então, está bem fundamentado. Meu voto aqui é um ROPS, está com 4 páginas de fundamento. Vossa Excelência, os senhores vão ver quando publicar o acordo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Senhora presidente, eu estou concordando inteiramente com o voto da doutora Maria Laura. Eu tenho uma preocupação muito grande quando se alega em processo sócio de fato. Eu morro de medo de um dia alguém me falar que eu sou sócio de fato de alguma coisa e vai nessa. E nesse processo aqui, o núcleo patrimonial fez um trabalho assim, eu achei muito bacana, que são 2 irmãos, são sócios de uma empresa, ele é sócio de outra empresa, eles trocam procurações, cada hora uma gerencia, tem uma mãe de uma empresa também que não, sabe, ela mesmo fala que não, só pus meu nome lá, na verdade não existe isso, é sócio. Não há impedimento nenhum se a Maria Terezinha é sócia da empresa de eventos, ela ter a parte dela como responsável também, não há impedimento nisso, muito pelo contrário, o próprio Código Civil, o CPC permite esse tipo de execução. Eu fiquei preocupado com esse processo, porque, eu falei, eu morro de medo dessa questão do sócio de fato. Mas eu queria louvar, foi um dos mais bacanas e brilhantes processos que eu já vi, feito pelo núcleo patrimonial. Eles foram em cima, acharam essa troca de procuração. Hoje em dia a gente pode utilizar essa ferramenta aqui no tribunal, a gente está vendo que é possível hoje. Está disponível para todas as varas. Está disponível para todas as todas varas. As varas. Eu só tive um processo que eu mandei para lá, mas quando foram ver, todo mundo morreu. Então não teve jeito. Então, senhora presidente, eu vou acompanhar inteiramente o voto da doutora Maria Laura. A minha dúvida é exatamente a mesma do doutor Helder e da doutora Maria Laura, né? O cuidado que a gente tem que ter nessas situações. Eu vou pedir vista. Minha tendência é acompanhar, mas eu quero um melhor exame do processo, ainda que meu voto já não vá fazer nenhuma diferença, mas só por desencargo de consciência, vista para a próxima. Tá bem? Doutores. Está adiado para a próxima? Está adiado para a próxima. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eu não queria falar isso antes da sessão, não, antes do fim da sessão, não, mas eu fui convocada para uma reunião na terça-feira. E o Vitor me falou aqui que tem vaga neste auditório, não é? Sim. Na segunda à tarde. Pode fazer? Pode fazer, Helder? Para mim está ótimo. Então nós vamos fazer. Essa próxima, João? Não. Vem. Na próxima, é 18 que ele vem? Não, ele vem dia 11. Porque ele falaram que era 18. Ele pediu para incluir dia 11. A sessão seria dia 18? O João volta que dia? Seria dia 11. Seria dia 11. Pois eu acho que ele volta dia 10. Ou domingo ou segunda. Pois o meu medo é esse. Ele de marcar para o dia 11 e ele não poder vir no dia 10. Eu dia 18. Tem uma pauta dele aqui? Não, ele pediu para incluir dia 11. Não, tem dia 11 incluído aqui, ó. 5 sessões. Ele pediu para incluir dia 18 também ou não? Não, só dia 11. Só dia 11. São 26 dele aqui. Meu medo é esse, porque é de antecipar para o dia 10 e o João não poder vir. Ele está no exterior. Vamos ver se no gabinete ele sabe. Porque, de qualquer forma, era preferível deixar os processos dele pro dia. É preferível tirar os meus processos do dia 11 e deixar os do João, fica só os dele de relator para depois, porque aí eu não vou estar aqui, mas já resolve os da doutora Maria Laura e tal, do que ficar adiando, entendeu? Não. Resolve os dele de PJE, fica só os dele de relator, que atrasa um pouquinho, mas não são muitos. Ele segurou alguns meus de revisor, me parece. Então aí julga os seus dia 11. Se ele tiver, né? Não, dia 11 então, ele já está aqui. Dia 11 ele estará. Dia 10 é que nós não sabemos se ele estará. Dia 11 ele estará. Ele pediu para marcar. Então dia 11 não tem dúvida que ele estará. Então eu estou achando que talvez seja mais conveniente tirar só os meus, não põe os dele de relator que estão comigo, estão prontinhos, e depois a gente... entendi. Entendeu? Manter a sessão de Mantém os seus... tira só os meus. Manter a sessão de Manter a sessão. Aí você já libera os processos de vocês. A turma de 4, ela tem essa possibilidade, essa facilidade. Não vai ter muito, não vai estar equilibrada a distribuição. Não, a turma de 4 é exatamente para isso. Mas é porque às vezes sobrecarrega muito. Mas é natural.
Isso aí então, para faz passar para parte. outro. Faz parte. Olha lá se ele vem dia 10. Se ele não vier, a gente fica dia 12 vezes, eu Aí tiro vão só os tirar meus. os processos da doutora Maria Laura. Não, também. os da Maria Não, ela Laura vai não. estar aqui. A senhora é terceira votante. Não, mas aí muda. Aí diz- Aí fica o terceiro. Aí altera. Aí altera quem tiver. O terceiro é solto. A turma de 4 foi feita para isso. Entendeu? O terceiro votante é solto. O problema é quando às vezes Se a senhora acumula. marcar dia 10, dia 11, para mim tá Obrigada, fácil. querido. A senhora que manda. É uma coisa imprevista. Então, É? E talvez dia 10 ele esteja, porque o dia 11 é de manhã, né? Isso aí tem que olhar, porque ele ia viajar, ele está no exterior. Não sei se eu vai até ser que tentei chega. falar com Mas ele. ele marcou dia 11 de manhã. Valentina deve saber. Então vamos olhar lá e a gente resolve até o fim da sessão. Então vamos que continuar. Tá? Não, eu não mando nada. Se tem uma coisa que eu não faço é mandar. Então vamos lá, próximo da pauta. É o 17 da pauta, é o RO número 491-2015-002. Relatora do... Nós já reservamos. Já reservei, Nós já doutor. reservamos. Também. Ninguém vai querer. Isso, eu Não, mantive nós as já está duas. tudo reservado. Nós já fizemos isso, nós já fizemos. É só por causa do PJ que ele tem que fechar e pôr. Então, precisa mais um, tá? Relatora, doutora Mônica Sete Lopes. Revisor, doutor Márcio Zezé Bende. Recorrente Horizonte Têxtil Limitada e recorrida Tânia Valéria Ribeiro. Inscrito para sustentação oral, doutor Euler Dias Gomes, pela recorrente Horizonte Têxtil. 17. Eu conheço do recurso e do mérito, dou-lhe provimento para, declarando que a reclamante não é detentora de estabilidade quando da sua dispensa, afastar a obrigação imposta a ela de reintegrá-la ao emprego de pagar salários vencidos e vencentes posteriores à rescisão contratual que, em consonância, declaro válido e regular para todos os efeitos. Os pedidos são improcedentes, investidos ou de sucumbência devido aos honorários sindicais, isento o reclamante do recolhimento de custas, a reclamante do recolhimento, desde já a reclamada fica autorizada a postular a restituição. O senhor aguarda o primeiro voto, doutor? Sim, claro. Doutor Márcio. Eu estou acompanhando. Doutor Helder. A mim mata. Eu estou de acordo. É porque muda o lugar, eu estou tão assim bitolada que a doutora Maria Estela senta ali. Então eu já estou olhando para lá, porque eu sei que ela vota depois de mim. Então é burrice minha mesmo. A culpa é minha, Doutor, que eu então, troquei com o não, a doutor culpa é Helder. minha. Tô sentado Doutor, no próximo. prevalece então o voto na forma proposta pela relatora à unanimidade. Obrigado, bom trabalho a todos, O um senhor bom dia. também, bom dia. Tem mais alguma pauta Nós normal? nós semana Bom, passada então vamos tava tudo agora bem feito lá. a pauta normal rapidamente para a gente ficar livre dos físicos. Número 1 da pauta é um AP, tem uma divergência. Ah, não, o doutor Helder fica vencido, que é questão da prescrição intercorrente, não é isso? Então prevalece o voto da doutora Maria Laura, que eu acompanho integralmente. Do 2 ao 7 da pauta, eu não vejo nenhuma divergência do doutor Helder lançada, eu tampouco tenho divergência. Então, o 2 a 7 da pauta prevalecem à unanimidade na forma proposta pela relatora. No número 8 da pauta, tem uma divergência. Tem um erro material já consertado. Já consertado? Ah, então nem é divergência. Não, tem uma divergência. Não, peraí, tem uma divergência. E nesse caso aqui, eu acompanho a revisão. Em relação a instrumentos normativos. É o prêmio, a natureza do prêmio, é previsão norma coletiva, tá certo. Nesse caso aqui, eu acompanho a revisão, então prevalece o voto da relatora, à exceção do tópico prêmio, a que se dá provimento, em relação a ele, se dá provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação, o pagamento dos reflexos do prêmio. Quanto ao mais, o voto é unânime. Isso. Ok? Mantém as Continua custas. reduzindo para 8 Continua, mil? pode dizer não. Não precisa de reduzir, não? Não, você não. Então tá, então não precisa reduzir, não. Mantém Não, do mesmo estado. mantém Ok. como tá. Compatível. Está compatível. Tá. Então, tudo bem. O 9 da pauta não tem observação de divergência, prevalece a unanimidade, no meu caso, com ressalva de fundamentos. Tá? O 9. Bom, o 10 da pauta é um ROPS. Não tem uma anotação de divergência de ninguém. Então, prevalece a unanimidade. Agora são os processos de que eu sou relatora, revisor o doutor Márcio, do 12 ao 27 da pauta. Do 12 da pauta, há uma bandeirinha de divergência aqui. É do doutor Márcio. Manteria as horas em itinho. Eu estou de acordo com a divergência. É aquela questão da súmula do tribunal A e o súmula 40. julgamento eu supremo. estou fixa nela Agora, mantida essa divergência, vai ter que ser examinado esse tópico
O recurso do reclamante. Então, eu vou pedir vista para porque completar o recurso reclamante e eu trago na ficou próxima prejudicado porque estava dando sessão. Se não vier na próxima, no dia 18, ele estará aqui pronto. Tá bom? Então, prevalece, foi retirado de pauta. O 13 da pauta é um processo que tem opções. Doutor Márcio... É uma divergência. Tem uma divergência também. Doutora, na verdade, esse processo eu li aqui, pode ser até que tenha sido erro meu. Porque o juiz lá, ele declarou a invalidade do aviso prévio proporcional, porque ele entendia que se aplicava só ao empregador, não ao empregado. Vossa Excelência está dando validade ao aviso prévio. Só que eu não entendi por que é só porque ela, aos 7 dias. Ela pediu para não trabalhar os últimos 7 dias, e lá tinha essa opção no documento. Mas aí seria válido o aviso prévio, não inválido, dando provimento para declarar inválido no período dos 7 dias, porque esses 7 dias ainda são mantidos, né? A possibilidade dela não trabalhar os 7 dias. Mas o voto está dando provimento parcial só para reduzir a indenização aos 7 dias. Mas eu entendo que o aviso prévio ele foi totalmente válido. Não deveria ter indenização nenhuma, porque ela trabalhou, me parece que são 36 dias de aviso prévio proporcional e não trabalhou os 7 dias. O que está de acordo com a legislação. Ele recebeu 7. Mas foi pago pelos 36 o tempo trabalhado, não? Acho que... Essa é a dúvida que eu fiquei. Porque então me dá a vista em mesa, na sentença, inclusive, nem fala dos 7 dias, me parece, se eu me recordo bem. Aí eu fiquei na dúvida se não seria o caso de dar validade integral. Tá, eu peço vista em mesa aqui. Vamos passar para frente, depois eu volto aí. Depois a gente volta aí. Do 14 ao 20 da pauta, não tem nenhuma observação de divergência. Peraí, tem algum? Tem, doutor. Não, tudo tranquilo. Eu não tenho nenhuma, não. Doutora, não tem do doutor Márcio, mas doutora Maria Laura. Não, o 14 e o 15... E o 22 e o 23, eu estava querendo vista deles. Tá. Então, 14, 15, 22 e 23, retirados de pauta com vista para a doutora Maria Laura. 14, 15, 22 e 23. Não, adiados com vista. Adiados, né? Com vista. Adiados com vista para a doutora. Eu falei. E eu achei que eu poderia ver na sessão. Tranquilo. Mas na sessão, sendo a primeira física, tranquilo, não dá, não. sem problema. Então tá, 14, 15, 22 e 23, com vista para a doutora Maria Laura para a próxima sessão. Então agora o 16 ao 20, alguma observação, alguma... Tem o 21 que tem opções. Não, no 21 tem opção. 16 ao 20 já está. Eu vou divergir de Vossa Excelência. Pois não. Já está vendo, doutora Mônica? Por causa desse processo, já tem um precedente aqui da doutora Maristela. Não, tem um da doutora Maristela primeiro. Foi um que é o AP 935-2014, em que a doutora Maristela reconheceu o grupo econômico e negou o provimento ao recurso da Confederal. Esse foi um processo julgado em junho que eu pesquisei. Agora, esse que Vossa Excelência foi redatora... É um processo até que foi do meu gabinete e a relatora original era a doutora Olívia, ficou vencida. Exatamente. Então, na mesma linha do voto do precedente da doutora Maristela e do voto vencido, né, que não foi anexado, da doutora Olívia, verdade. Eu estou divergindo para negar provimento e manter a Confederal na execução. Então, doutora Maria Laura fica vencido porque daria provimento ao recurso. Qual que é esse processo? Esse é o... É o 16. Na pauta. 18, 19 e 20. Não tem nenhuma não. Deixa eu ver aqui. Eu estou de acordo. Bom, número 21 da pauta... Eu tenho a segunda opção. Segunda opção, doutora Maria Laura. 21 da pauta também, segunda opção. Segunda opção prevalece, então, por maioria. Bom, 22 da pauta. A segunda opção é a que rejeita a nulidade, né? É a segunda opção. Reduz os honorários e provê parcialmente o recurso do reclamante. É a segunda opção. Então, ela prevalece, na forma como lançada aí no voto.
Número 22 da... 23 eu pedi vista. 22, tá certo, desculpa. Agora, então, é o 24 da pauta. Até o 26 não tem o divergência, doutora Maria Laura. O 24 e 25, estou de acordo. E o 26, eu estou achando que seria o caso da gente sobressar. É o J191. Eu tive um processo desse semana passada da UTEC e da Congonhas Minérios, em que é obra em que eles alegam, eles não querem a responsabilidade subsidiária e eles invocam a OJ191. Está tranquilo. Eu acho que esse deveria ser A senhora tem razão. Retirar de pauta, então, sobre Estado, IRR, OJ191. Ok. Bom, agora, então, é o 27 da pauta, tem uma bandeirinha. É opção também. É opção. Tá. Segunda. Eu também, segunda. Então, o 27 prevalece a segunda opção como lançada no voto. Bom, agora aí o processo... 28, eu estou de 28 da acordo. pauta eu não participo. Já mudou. Doutor Helder e doutor Márcio. Eu sou suspeita, aliás. Vou transferir a presidência para Vossa Excelência. 28, o relator é? Doutor Helder. Doutor Helder. Sim, senhora. Há divergência no 28? Não, Eu estou de eu não acordo tenho, não. também. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Oi? Você queria falar alguma coisa? Não. O 29 da pauta, agora doutor Márcio, doutora Maria Laura e doutor Helder. Vai do 29 ao 33. No 29 vejo uma bandeirinha A vermelha. divergência da doutora Maria Laura, né? Eu estou reconhecendo o grupo econômico e dando provimento para determinar a inclusão das empresas que a agravante indicou. Doutor... Data bem com o relator. Então prevalece o voto do relator, fica vencida a doutora Maria Laura. No 30 eu não vejo nenhuma observação de ninguém. Acordo. No 31 eu vejo uma bandeirinha vermelha. Esse 31 eu vou acolher a divergência da doutora Maria Laura. Realmente houve um equívoco meu. Então tá. Então o relator... Então vai ser negando provimento ao recurso. Negando provimento. Então o relator acolhe a divergência da doutora Maria Laura. Eu também estava com a divergência. Então prevalece o voto com a divergência unânime. Tá ok? Negando provimento. Vai ser negando provimento, para manter a Negando sentença. provimento ao recurso. Isso, da empresa. Da empresa. Eu refaço lá. Tudo bem. 32 e 33 da pauta. Eu estou de acordo. Não há divergência, prevalecem. 34 da pauta Estou de acordo. é um AP. Divergência? Em relação aos embargos de declaração que estão aí, há alguma divergência? Eu estou trazendo 3 aqui em mesa. Eu tenho uma aqui que embora o acorde já tenha passado pela turma, e eu tô até negando provimento, esse é de 00268, eu nem distribuí, porque eu estou negando provimento, mas é por causa, o sindicato que está questionando o valor das custas processuais, de R$27 mil. Só que ele, que alterou o valor da causa para 1 milhão e tanto, aí perdeu, agora não quer pagar 27 mil. Mas não tem jeito. Então tá bem. Os que eu trouxe são da... Não tem jeito. Trouxe 2 que não foram disponibilizados. Um é da Transcid. Eu estou dando provimento apenas para prestar esclarecimentos, não estou alterando o voto. E o outro, eu vou passar para vocês, é da Steam Master, são 3. E dizem respeito a custas também no processo de execução, mas não estou dando esse aqui ela vai provimento. olhar? Esse aqui? É matéria de só O que de... aconteceu com o 13? São 4 EDs, além dos que estão disponibilizados. O que aconteceu com o 13? O 13 eu pedi vista em mesa. Vista em mesa. Tá? Vou esperar só um pouquinho, quando estiver votando o processo que eu não Pode ser participo. no final, depois. Tem problema. É vista em mesa. Vista em mesa, tá? Então, tudo bem. Agora, então, vamos passar para os processos de PJE. Nós vamos hoje fazer, como foi sugerido na outra sessão, primeiro nós vamos fazer os advogados e depois voltamos sala a sala para do Ministério Público. A sala do Ministério Público estão Doutor separadinhas. Zebende, o relator, uma sala separada. É uma salinha Isso. separada. O doutor vai sustentar. É só 9,50. Então aí está tranquilo. Então vamos lá. Então nós estamos. Pode falar. Com início a sessão do PJE designada para as 9 horas e 30 minutos, que é a relatora, a doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Há registros de advogados inscritos e presentes.
Observando a precedência das inscrições, o processo número 27 da pauta é o RO número 11.295/93/2015. É o recorrente Alex César do Couto e recorridos Fundação Dom Cabral, Sodexo do Brasil Comercial S.A., Rocha, MG Serviços Terceirizados Limitada ME e inscrito para sustentação oral, Dr. Lucas Gaudêncio Pimenta, pelo recorrente Alex. Que número que dá? Ele é o 27 da pauta, doutor. É o 11.295. Bom dia. Bom dia. Dos Doutora desembargadores. Maria Laura, tiver prontinha, pode ir. Você dê a súmula do seu voto. O RO O RO 11.295/93. Alex versus Fundação do Cabral, Sodexo e Roche. eu estou conhecendo do recurso do reclamante e dando-lhe parcial provimento, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita. Bom dia a todos. Advogado do reclamante? Que é do reclamante. Sua palavra. Aí foi pedido um vínculo empregatício entre a primeira reclamada, no caso a Fundação Dom Cabral, e na sentença do juiz Acol ficou reconhecido os requisitos do vínculo empregatício, exceto ele entendeu que não houve a pessoalidade e a não eventualidade. Inclusive a subordinação ficou bem explícita. Em relação à pessoalidade e à não eventualidade, podemos verificar através do ID D7, 3DE, 4C, vários demonstrativos de pagamento de que o recorrente ele realizava habitualmente na Fundação do Cabral, na primeira reclamada. E em relação à pessoalidade, a testemunha João Valdo dos Santos, ele deixa bem claro que o depoente, aí vou ler aqui, que o depoente acha que o reclamante não podia colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dele. Ou seja, ele era fundamental ele estar ali naquele local. Em relação à não eventualidade, a mesma testemunha, João Valdo dos Santos, ele deixa bem claro que o reclamante ia à fundação de 3 a 4 dias por semana. Inclusive, a testemunha Marcos Lopes, ele afirma que em torno de 8 a 10 eventos por mês o reclamante realizava na Fundação Dom Cabral. Então, os requisitos da subordinação, principalmente, ficou explícito, e conforme está na sentença do juiz Acó, e ele só não concedeu esse vínculo em relação à pessoalidade e à não eventualidade. É o que nós discordamos e, quando está vendo, e pedimos provimento e que seja analisado esses pontos. Obrigado. Na verdade, eu estou entendendo correto a sentença que não reconheceu o vínculo, porque realmente não havia habitualidade. É um trabalho de garçom que ele emprestava serviço em eventos da Fundação Dom Cabral através da Sodexo ou da Roche. E então não tem assim, não ficaram configurados os elementos da relação empregatícia. E por esse motivo eu entendi correta a sentença em não ter reconhecido o vínculo e por esse motivo mesmo eu estou mantendo a sentença e só apenas deferindo os benefícios da justiça gratuita. De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo. Obrigado. Dos pressupostos e a não eventualidade, ele está aprovado. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora à unanimidade. Processo número 23 da pauta. É o ROPS número 11.081/49/2016. É o 11, porque não tem advogados. Recorrente Edson de Oliveira Sena, recorrido Dia Brasil Sociedade Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Fernando Duarte Rigert, pela recorrida Dia Brasil 23.
Com a palavra relator. Dia Brasil. É Dia Brasil. 11.081.49. 11.081.49.2016. É meu. Dia Brasil é Edson de Oliveira Sena versus Dia Brasil. Eu estava procurando os seus, ele é meu. É. Ele é meu. Ele é sim. Onde que ele está? Tá tranquilo. Tá na sustentação, não. Se eu acho ele aqui, porque 11 não tá. Tá, você abriu aí? Só um resumo aí. Agora eu vi. Não abri. Eu não abri a primeira. Alguém me ajuda aqui? Sim. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir minha pauta aqui. Hoje é 4? Hoje é. Ah, deve ser... Eu fui mexer para mostrar para você ver. É porque eu não tinha aberto minha pauta. Você tem razão. Aí é o do magistrado na sessão. O JE tá bom hoje. Isso é igual o trânsito, a gente só fala na hora que chega em casa. Eu não elogio o trânsito até que meu carro entra na garagem. Da minha sessão, né? É, da sua sessão, é. Ai. Deixa eu ver. É Hobbes? É Hobbes. Bom, eu estou conhecendo do recurso do reclamante e sem divergência, desculpa, estou dando-lhe parcial provimento para reverter a justa causa aplicada e declarar que ele foi dispensado. Aí eu recebi o memorial, doutor, foi dispensado imotivadamente e condenando a ré a pagar as obrigações decorrentes de dispensa imotivada. Agora estou reconhecendo quais sejam, né? Aviso prévio, indenizado, 33 dias, 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS mais 40, multa do 477. Retificar a CTPS, fazer constar a saída em 24/7, no prazo de 10 dias após a intimação específica. Entregar também o TRCT e as guias CDSD com a chave de conectividade no mesmo prazo, sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego, caso o seguro-desemprego não seja pago por sua culpa exclusiva. No mais, eu estou mantendo a sentença. Doutora, a senhora aguarda o primeiro... Declarando as parcelas de natureza salarial, etc. Vai se tentar contra a justiça. É da reclamada. Desculpa, a senhora está pela reclamada, né? Reclamada. Desculpa, eu entendi mal. A senhora tem a palavra. Carta de confiança foi mantido. Desculpa. Não, eu ouvi. Faltou no memorial, já estou adiantando. Eu recebi o memorial. Né? Aí é só mesmo... Eu confundi porque tem recorrente. É só mesmo ajustar a causa. Eu recebi o memorial. Com a palavra, doutora, me desculpe. Bom dia, excelências. Ressalto que é a minha primeira sustentação, então, desde já peço desculpas pelo nervosismo, por eventual descuido que eu venha cometer. Bom, com relação à justa causa, a sentença deve ser confirmada, mantendo a justa causa aplicada, já que observados todos os dispositivos legais para aplicação da penalidade. A justa causa aplicada foi em razão da linha C do 482, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço.
No caso em tela, a sentença foi pautada especialmente no depoimento da testemunha da recorrida, que foi categórica ao afirmar que o autor ofertava produtos cosméticos no horário de trabalho da marca Rinodê, concorrendo com a reclamada. A Rinodê é uma das maiores empresas de cosméticos no mercado e foi confirmado pela testemunha da recorrida que ele ofertava produtos no horário de trabalho sem autorização da empresa. Dessa forma, restou mais que provado que o recorrente comercializava esses produtos da marca Rinodê nas dependências da recorrida, habitualmente durante o expediente de trabalho por conta própria e sem permissão da empresa. E ainda ficou demonstrado que a recorrente incorreu em ato de concorrência com o Dia Brasil, ao passo que a recorrida também comercializa cosméticos, sendo expressamente proibida a venda dos produtos da concorrente realizada pelo recorrente e passível de justa causa de forma imediata. Por tais razões, não há qualquer irregularidade na justa causa aplicada, não havendo que se falar em ausência de motivos ensejadores de justa causa, tampouco em excesso do uso do exercício do poder punitivo. Nesse sentido, enviava a reversão da justa causa, devendo ser mantida decisão no referido ponto. Na verdade, eu afastei a justa causa por 2 motivos. Primeiro, porque não era concorrente, não era concorrência desleal, porque a empresa não vendia esses cosméticos Rinodê. E segundo, que ela vendia para os colegas. Esse tipo de vendedor do domicílio que leva e vende para os colegas. E acho que... exatamente. Acho que, nesse caso, houve excesso, poderia ter sido divertida, tomado uma outra providência, falar, está proibido isso. Mas, então, eu acho que houve excesso realmente em aplicar a justa causa. Por isso que eu afastei. Doutor Helder. Exatamente, presidente. Pelo que a doutora Maria Laura apontou. Primeiro que ele era gerente da loja. Ele não estava oferecendo esses produtos para clientes da loja. Ele ofereceu para colega lá. E ser mandado embora por justa causa... Por esse motivo, um gerente da loja poderia ter sido advertido realmente, ou até suspenso, mas ser mandado embora, por justa causa, eu achei muito pesado o procedimento adotado pela reclamada. Por isso eu estou acompanhando. Doutora Fernanda, a senhora foi brilhante, recebi o seu memorial, e fique nervosa em todos, porque isso demonstra responsabilidade, tá? Obrigada. Parabéns. Foi muito bem defendida a causa, pode ter certeza. Eu também acompanho em relação a recebi memorial, acompanho em relação à justa causa, e eu tenho uma idiosincrasia em relação a essa questão da aplicação do artigo 62.2. Eu entendo que um empregado de R$ 2.600, mesmo que seja um salário superior ao salário médio da empresa, ainda mais uma empresa que não é propriamente pequena, eu não daria o 62.2. Para mim é preciso que haja uma remuneração. Eu começo a pensar a partir de 10 salários mínimos. Como base. Eu acho que é preciso um salário realmente destacado, tendo em vista a condição de mercado. Ainda que ele seja efetivamente gerente, que ele exerça cargo importante, que ele tenha poder de decisão, mas ele tem que ganhar muito para isso. Senão ele é um empregado que tem um saber técnico que ele usa para gerenciar o empreendimento. Tá certo? Mas eu fico vencida nesse ponto. Então, prevalece o voto da relatora integralmente no que diz respeito ao item justa causa, e eu fico vencida no que diz respeito às horas extras. O cargo de confiança foi mantido, então. No cargo de confiança. Obrigada, bom dia. Sem problema. Está tranquilo. Eu já olhei aquele processo. Querem votar só rapidinho? Vamos. Só para a gente ficar livre dele? Doutor Zebende tem razão. Tem razão. Ele realmente... Do aviso prévio, né? O aviso prévio de 36 dias, ele foi cumprido e ele foi pago. Então, o que ele está querendo é um novo aviso prévio. Mas ele trabalhou os 7 dias? Ele não trabalhou os 7 dias. Como ele queria. Então, ele está dizendo que isso é uma irregularidade. Isso. Então, na verdade, desculpa, mas tem razão. Então, vou mudar o voto, já pus aqui, para dar provimento para excluir da condenação o pagamento do aviso prévio. Só dar uma conferidinha aqui rapidinho, que eu acho que isso é a única coisa que foi decidida. Foi a única coisa. Foi a única coisa. Eu olhei já, mas só para ter certeza. Então, julgando improcedente a ação, invertido dos ônus de sucumbência, de que fica isenta a reclamante. Ok? Ok? Então, sim, doutor. E aí eu ajusto o voto lá. Agora você pode levar.
Agora eu acabei. Então, ó. Bom, processo, voltando, Então, né? obrigada. Então, terminamos os votos da pauta física integralmente, tá? Processo, ainda na sessão da doutora Maria Laura, processo número 26 da pauta, é o RO número 11.234/14/2015. Os recorrentes são Cristiano Marcelo Escolástico Ribeiro, Universidade Federal de Uberlândia, Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia e PF Seccional de Uberlândia, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Flávia Ferreira Cunha, pelo recorrente Cristiano, 26 da pauta. 26 da pauta, relatora doutora Maria Laura, ela tem a palavra para a súmula do seu voto. Súmula grande. Eu estou rejeitando a preliminar arguída e conhecendo dos recursos. Estou rejeitando a preliminar de nulidade suscitada pelo reclamante. E estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação, restituição dos valores descontados a títulos de faltas e atrasos referentes aos meses de abril de 2013, março e abril de 2015, no valor de R$ 1.440,13, bem como o pagamento das horas laboradas em período destinado ao intervalo entre jornada, em dias que as escalas de serviço ou os registros de ponto apontam o descumprimento após a realização do plantão de 12 horas, conforme se apurar em liquidação, condicional de 50%, reflexo em repouso, férias de mais um terço, 13º e FGTS, observado o período laboral imprescrito, demais parâmetros constantes da fundamentação. Estou negando o provimento ao recurso da primeira reclamada e dando provimento ao recurso da segunda, para determinar que, caso a execução se volte contra ela, se aplique os juros de mora na forma do primeiro F da Lei 94/94. Palavra, doutor. Com a redação dada pela lei, aí, só isso. Não mais é parcela, etc. Você a palavra, doutora. Obrigada. Queria cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer a oportunidade. Estava vindo de Uberaba, né? Deu de certo? Uberlândia, desculpa. Cheguei agora, neste momento, eu corri muito. Mas a gente ia esperar um pouquinho, já tinha me avisado que a senhora estava vindo, mas foi bom que deu tudo certinho. Obrigada. Pode ter a palavra. Eu estou aqui presente hoje para dizer assim, que, apesar de toda a prova pré-constituída nesse processo, a prova produzida em audiência, confissão do preposto da reclamada, data vênia, eu entendi que não houve a correta aplicação da lei ao caso. Ficou demonstrado assim, o descumprimento reiterado de obrigações contratuais, obrigações legais, inclusive adulteração, supressão de registros do cartão de ponto e, assim, na primeira instância, quase que a totalidade dos pedidos foram julgados improcedentes. Eu vou passar a pontuar, então, aqui cada direito que eu entendo que foi violado e espero que este tribunal dê provimento para o recurso nesses pontos para que seja feita a justiça. Em relação ao enquadramento sindical, não foram acolhidas as convenções coletivas juntadas aos autos por entender que, por ser fundação, não se aplicariam. Eu discordo desse entendimento, porque se a gente verifica aqui no cartão CNPJ, a atividade principal da reclamada é a atividade de atendimento hospitalar. E ela não trouxe, então, qual que seria o instrumento coletivo aplicável e nem comprovou que a sua atividade preponderante era outra diversa daquela constante do cadastro do CNPJ, informado na Receita Federal. Por isso eu peço provimento em relação à aplicação das convenções coletivas, que são as únicas constantes nos autos, aplicável aos médicos, inclusive. Em relação às horas extras pleiteadas, a gente tem aqui um caso assim, de um contrato inicial de 10 horas, com um salário simbólico de R$ 586, e o que a gente verifica desde o início da contratualidade, desde o primeiro contra-cheque, é que sempre foram pagos plantões, sem a devida discriminação. Eu
arguí a tese, a aplicação da súmula 199, aplicada por analogia pela pré-contratação de horas extras, e principalmente também pela questão do salário complessivo, porque o trabalhador, o reclamante, não tinha condições sequer de saber quantos plantões eram pagos, em muitos meses eram pagos em valores fixos. Eu apontei alguns meses em que era pago o valor sempre coincidente e fazia parte realmente da maior parcela do salário, da composição dele. É um só título, que são esses plantões que não tinham a devida discriminação. Eram pagos plantões e sem a possibilidade de se conferir quantos exatamente, a redução ficta da hora noturna, os reflexos em repouso semanal remunerado. Então, eu entendo assim que o salário complessivo, da forma como era feito o pagamento, não pode prosperar, porque fere realmente a súmula 91 do TST. Além disso, eu arguí também, e foi uma matéria que sequer foi objeto de apreciação pela primeira instância, a invalidade do acordo de compensação de jornada. Foram indeferidas as horas extras posteriores à jornada contratada de 10 horas semanais, sob o argumento que existia no contrato a previsão de que poderia haver outra escala desde que a jornada não ultrapassasse a jornada constitucional de 44 horas semanais. Mas o que a gente pontua e que está comprovado, fartamente comprovado nos autos, é que mesmo essa jornada constitucional de 44 horas semanais era sempre ultrapassada. Algumas semanas eu pontuei alguns casos que de acordo com os cartões de pontos juntados pela própria reclamada, havia semanas em que a jornada alcançava 93 horas, 80, e havendo o descumprimento reiterado, o excesso reiterado da jornada, pela aplicação da súmula do TST, esse acordo de compensação de jornada ele deve ser invalidado. E assim deveria prevalecer o que foi contratado, que são as 10 horas semanais. Então, o requerimento era que fossem deferidas as horas extras trabalhadas acima da jornada legal contratada, de 10 horas semanais, justamente por essa invalidade do acordo de compensação de jornada. Nunca foi obedecida a jornada, nem contratual, nem a convencional dos instrumentos coletivos que a gente entende aplicáveis, e nem a constitucional de 44 horas semanais. Isso está devidamente comprovado nos autos. Da mesma forma, a questão do adicional noturno. O adicional noturno, ele não era pago até o mês de abril de 2012. A partir dessa data, ele passou a ser pago, mas de forma completamente incorreta. O pedido feito na inicial era relativo a 3 variáveis. A correta apuração desse adicional noturno, conforme as escalas e conforme, inclusive, os controles de jornada juntados pela reclamada, porque não tinha correta apuração. Eu tenho meses em que eu tenho 14 plantões realizados no turno da noite e são contabilizadas 22 horas noturnas. Isso não condiz com a realidade fática e a realidade comprovada nos autos. Mas foi deferida em primeira instância única e exclusivamente as diferenças de adicional noturno desse período de abril de 2012 para frente, em relação à redução da hora ficta, unicamente. Mas o que se comprova nos autos é que nem a quantidade correta era paga, e nem considerando a hora ficta, nem considerando a prorrogação da hora noturna, porque o que se verifica é que muitas vezes ele dava entrada num plantão às 7 da noite e ele batia a saída de manhã, no minuto seguinte, exatamente 1 minuto depois já batia a entrada e depois ele encerrava aquela jornada, mas 1 minuto depois ele já iniciava uma nova, dando continuidade àquela jornada iniciada no dia anterior
por várias outras horas, e essa prorrogação da hora noturna também nunca foi considerada. Nem a redução ficta, nem essa prorrogação. Então, o pleito do recurso é para que fossem consideradas essas outras questões acerca do adicional noturno, e não simplesmente a redução da hora ficta em relação àquelas horas que constam dos contra-cheques. Porque aquelas horas que constam nos contra-cheques não espelham a real quantidade de horas trabalhadas em horário noturno. Seja pelas horas pura e simplesmente, seja pela redução ficta da hora, seja pela prorrogação na jornada que continua no dia ou nos dias seguintes. Em relação ao intervalo interjornada, também ocorre o mesmo. Vários plantões, a falta de médicos, o pequeno contingente de médicos psiquiatras foi objeto de ação civil pública pelo Ministério Público Federal. Foi objeto de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, essa questão dos plantões. O contingente realmente era muito pequeno. Lá era obrigatório, conforme provado nos autos confessados pelo preposto da reclamada, um plantonista para a enfermaria, um plantonista para a PS. Segundo o preposto da reclamada, eram 3 médicos plantonistas para se revezar em todos os dias da semana. Mesmo que a gente considere os depoimentos testemunhais que tinha mais médicos para fazer esse revezamento, o que a gente verifica é que eram plantões sucessivos mesmo. E raramente tinha esse descanso, esse intervalo de 11 horas entre um plantão e outro, porque pela necessidade do serviço, realmente um plantão era emendado no outro. Eu às vezes encerrava a jornada às 10 da manhã e às 7 eu iniciava outro plantão, e esse plantão encerrava às 7 da manhã do dia seguinte e já iniciava outro. Então, pelo descumprimento desse intervalo interjornada, tem que ser deferido pela violação do artigo 66. Concluiu? Acabou o tempo. E só a supressão das horas extras, que também restou comprovado nos autos que, a partir de um dado momento, esse valor caiu para 1/3, quantidade de plantões e pagamentos desses plantões, que são nada mais do que horas extras, e que não houve aplicação correta da legislação para deferimento da indenização pela supressão. Doutora Maria Laura, relatora, tem a palavra. No que tange essa remuneração dessa prorrogação de plantão, está sendo deferido no meu voto, né, como eu já havia adiantado. No que tange aos instrumentos normativos, que tem uma consequência, realmente não acho que a sentença andou correta ao não aplicá-los. É um profissional médico contratado pela Fundação da Universidade Federal, tipo Fundep. E o objeto social dessa fundação, ela é uma fundação de assistência, estudo e pesquisa da Universidade de Uberlândia. Então, ela não participou do dissídio, é categoria diferenciada, não participou, então não há como aplicar esse dissídio para esse reclamante. E que mais? No mais, realmente houve uma pré-contratação de plantões, e sempre era inicialmente com 10 horas, mas o contrato prevendo prorrogação até o limite de 44 horas. Eu acho que não há o que mudar na sentença. Realmente havia troca de plantão, um médico com outro, e está tudo bem analisado na sentença. Não tenho nada a acrescentar, não. Doutor Helder? O voto é longo e eu estou de acordo com ele, senhor presidente. Também eu o acompanho. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora à unanimidade. Agradeço a atenção. Obrigada, doutor. Turma, para essa sessão não há outros advogados presentes. Vamos para outra, a próxima que tem advogado presente, como a gente tinha programado semana passada. Com início a sessão designada para as 9 horas e 50 minutos, que é a relatora a doutora Mônica Sete Lopes. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 10 da pauta,
É o RO número 10.467.09/2015. Recorrentes são Rodrigo e Gino Monteiro e Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela Coab. Tese da pauta. Está na tela? Sim, doutora. Apertar na pauta ali. Eu estou conhecendo do recurso, dando provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que a jornada de trabalho em viagens seja apurada pelos documentos de folha 135, 357 e 1049/2015, devendo ser considerados como extras aquelas horas que ultrapassaram a oitava diária ou 44ª semanal, e pagos em dobro os domingos e feriados trabalhados com os parâmetros lançados em primeiro grau. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação. Não tinha só. Não voltar para a primeira. Não tinha só. Já vou consertar aqui. Para absolvê-la da condenação ao pagamento adicional de acúmulo de função no percentual. Tem doutora Maria Laura. E seus reflexos. Mantido o valor da condenação por compatível. Com palavra, doutora. Excelentíssima senhora presidente, egrégia turma, caros colegas, bom dia a todos. Com relação ao recurso do reclamante, só pontuar a questão das horas em viagem, acho que a gente deixa bem claro nas nossas contrarrazões que as horas em viagem, os momentos em viagem do reclamante, ele tinha horário flexível, ele tinha controle desse horário. Então, e além disso, não há comprovação de trabalhos aos sábados, domingos e feriados, pelo que requeremos que seja desprovido o recurso nesse ponto. Peço perdão. Com relação aos pontos do recurso da Coab, nós temos 4 pontos a serem considerados. Em primeiro lugar, com relação aos reajustes convencionais, nós pedimos reforma da sentença, tendo em vista que os documentos juntados aos autos, as fichas financeiras juntadas aos autos, demonstram que foram concedidos os reajustes previstos na CCT da categoria do reclamante, que passou a ser representada pelo SINTAP, tendo em vista as alterações estatutárias feitas pela reclamada. Dessa forma, não há reajustes a serem ainda concedidos. O segundo ponto são as horas extras, que o reclamante afirma que os cartões de pontos seriam fraudulentos. Contudo, ele afirma que eles seriam fraudulentos tendo em vista de que muitas vezes ele ficava até às 6 da tarde, mas era computado somente até às 5 nos cartões de ponto. Contudo, os documentos juntados aos autos, conforme já afirmado no recurso, vários deles você tem anotações por volta das 6 da tarde, o que desprova a teoria do próprio reclamante. Em relação às diferenças de diárias de viagem, observa-se que não existem diferenças a serem concedidas, tendo em vista que as diárias elas devem ser devolvidas, o valor que não foi gasto deve ser devolvido à empresa. Eles não são prestação pecuniária em favor do empregado, ou seja, não geram diferenças ao seu favor. E, mesmo que assim não fosse, o reclamante não se sujeitava à diária de faixa 2 prevista na Resolução 338 de 2012, porque como assessor 1 ele recaía na faixa 1. Ou seja, não existem diárias a serem concedidas. E, pela sustentação e pelos pontos já informados no recurso, não existem multas convencionais, posto que não há descumprimento de normas coletivas. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora. Eu estou mantendo a proposta de voto. Já ajustei aqui um erro de redação de alguma gravidade que tinha aqui, que a doutora Maria Laura salientou no item da acúmulo de função, já acertei. Estou mantendo o entendimento de que, observando as fichas financeiras, há mesmo diferenças em relação às CCTs trazidas pela reclamada. As horas extras, a condenação decorre dos depoimentos e a jornada é compatível, não é nada
absurdo, que está dentro de um limite de razoabilidade a partir da análise dos cartões e da prova oral. O mesmo dizendo em relação às diárias de viagem, que também, cujo provimento do recurso decorre em relação a qual o provimento do recurso decorre da avaliação da função efetiva dele e da natureza do cargo. Então, eu estou mantendo a proposta de voto, está como formulado. Doutor Márcio? Eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Doutora Maria Laura? Eu também. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Muito obrigada a todos. Senhora, Bom dia. doutor. Bom dia para a senhora também. Processo número 24 da pauta é o RO número 11.251.34/2014. Esperar abrir, doutor. Recorrentes Cristiane de Souza Batista e Daitec do Brasil Indústria e Comércio Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Daniela Alves Ossi, pela segunda recorrente Daitec. 24 da pauta. Estou conhecendo dos recursos, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por negativo de prestação jurisdicional arguída pela ré e, no mérito, estou dando provimento ao recurso da reclamada para absolvê-lo de toda a condenação que lhe foi imposta. Nego provimento ao recurso do reclamante, habita a causa valor de 50 mil, custas de 1.000, isento o reclamante. Doutora, a senhora aguarda o primeiro voto, divergente? Por gentileza. Doutor Márcio. Eu estou acompanhando. Eu também. Então, a unanimidade, o voto prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Processo número 4 da pauta é o RO número 10.112.79/2015. O primeiro recorrente é o Banco Triângulo S.A. e por ele inscrita para sustentação a doutora Luísa Maria Avelar Rodrigues. E também como recorrentes Callink Serviço de Call Center Limitada e Soraya Tatiane da Silva. Recorridos os mesmos. 4 da pauta. Eu estou conhecendo dos recursos, rejeitando as preliminares arguídas e, no mérito, estou dando provimento ao recurso dos reclamados para determinar a adoção do divisor 180 para cálculo das horas extras na vista de uma renúncia. Dou provimento parcial ao recurso da reclamante para afastar a limitação do cálculo das verbas aos valores indicados na inicial e para julgar procedente o pedido de reflexos em FGTS com 40% dos desdobramentos das horas extras de diferença salarial em 13º e aviso prévio. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Aqui, naturalmente, há uma ressalva de fundamentos que já veio no corpo do voto. Com a palavra, doutora. Bom dia. Não sei se é uma confusão esse processo. Bom dia. Bom dia à turma. Bom dia aos colegas. Eu venho aqui defender a tese da terceirização bancária, uma tese bastante conhecida, né, deste tribunal. É notório que trata-se de um fenômeno de organização de produção na era contemporânea. Eu gostaria de reiterar o pedido de suspensão do feito com base na decisão do ministro Teori Zavascki, que deu repercussão geral à questão do teleatendimento, do telemarketing. E, no mérito, eu venho reiterar que a atividade que foi desenvolvida pela reclamante ao longo do contrato de trabalho foi de mera divulgadora do produto do Banco Triângulo, fazendo prospecção de possíveis clientes. Não havia... A Olívia estava concordando. Está à tona a questão que ela pertence realmente a uma categoria diferenciada que possui representatividade sindical forte, né? Após entrega, eu digo que se todos os telemarketers resolvessem parar para realmente reivindicar o direito que eles acham que, né, melhores salários, melhores condições de trabalho, realmente teria uma repercussão muito grande, porque é uma atividade, sem dúvida, muito importante atualmente. E trago também à tona a questão dos fatos que foram comprovados na audiência de instrução, que restaram em controvérsia, tais como o local de prestação, que era a Caling, a questão do superior hierárquico, que era da Caling, em controvérsia também que a reclamante não tinha acesso à conta corrente, compensação de cheques, CDC, leasing, e que o próprio reclamante confessou em seu depoimento pessoal que o banco poderia não autorizar as operações que ela ofertava, mesmo que estivesse dentro dos limites já estabelecidos previamente.
Outro ponto importante que eu trago à tona é a questão do depoimento da própria reclamante, que arguiu também que não finalizava qualquer operação. Tudo era encaminhado para o banco, posteriormente à oferta do produto. Então, eu reitero o pedido de procedência do recurso para considerar a licitude da terceirização com fundamento na súmula 3313 do Coleno TST, por tratar a atividade da reclamante de atividade meio e não atividade fim. Obrigada. Eu entendo que, rapidissimamente, né, que as empresas de call center, até que venha uma declaração em contrário, elas têm um objeto lícito e elas têm uma atividade fim que é lícita e cuja natureza implica prestação de serviço para todo e qualquer segmento produtivo. Ainda que o banco pudesse optar por ter um call center próprio, como tinha a mesa de telefonista antigamente, né, a ideia do call center ela é com um tempo consentânea com uma modernização nos meios de comunicação, computador, telefone, e com uma mudança na cultura que leva a que nós acessemos, né, e sejamos acessados, nesse caso, sejamos acessados pelo telefone para a oferta de coisas, muitas vezes de coisas que a gente nem quer comprar, né? É esse rescaldo da sociedade de consumo que está aí e justifica a existência dos call centers. Acho que os trabalhadores de call center são trabalhadores que merecem uma tutela diferenciada, até porque são muito xingados aos telefones, principalmente do call center ativo, é completamente diferente a demanda de proteção que eles têm da demanda do próprio banco, da demanda do hospital, da demanda de todos os centros de atividade para os quais eles trabalham. Eu sempre falo que o meu oftalmologista tem um call center lá no Nordeste. A gente olha, enfim. Então, para marcar a consulta, funciona muitíssimo bem, é verdade. Então, dá emprego lá no Nordeste, né? Mauritânia. Então, essa é uma realidade contemporânea. Não há muito que nós... A não ser que se declare que a atividade fim dessas empresas é ilícita, é inconstitucional. Então, até lá, não tem jeito, porque elas têm que ter empregado para ceder esse serviço. Então, não existe call center, é uma opção que tem que ser feita muito frontalmente. Então, eu entendo que é válida a existência do call center é válida, ele pode prestar serviço para qualquer empresa. Mas isso é uma questão que eu não vou decidir. Eu estou só deixando registrado aqui porque... Então, eu estou aderindo ao entendimento uniformizado do tribunal, não discuto, adiro por disciplina judiciária. Em relação a esse voto, então, especificamente, essa adesão traz as suas implicações, que foram apreciadas no curso da decisão. Respeitosamente, também respeito muito quem pensa o contrário, tudo é possível, tem que ser discutido isso, né? Posso fazer com minha aluna, uma aluna lá pediu para fazer um trabalho sobre call center, sobre terceirização de call center, eu falei, tudo bem, você pode manter a sua posição, mas você enfrenta a minha, ela nunca mais apareceu. Eu acho que isso é que não pode, né? Principalmente nessa área que é a área do pensamento, da crítica e tal e tal. Bom, muito bem. Dito isso, eu não vou dizer mais hoje, não vou dizer mais nunca mais, só para... Acho que essa... então, essa é a posição. A doutora Maria Laura aqui tinha Bom, eu vou deixar para ela... Eu observei aqui as divergências e já fiz uma adaptação onde entendi cabível. Então, então mantém a proposta de voto tal como formulada. Doutor Márcio. A doutora Maria Laura não vai fazer divergência primeiro? Pode fazer. Porque eu tenho a divergência é coisa à toa. Primeiro que não foi, eu acho, não pode ser deduzida as pausas. Essa eu vi. Eu vi a divergência de Vossa Excelência. Deduz. Mas as pausas não, porque ele não pode ser, integra a jornada. Então, nesse aspecto, teria que ser provido parcialmente o recurso reclamante para afastar a determinação de dedução das duas pausas de 10 minutos para fim de cálculo de hora extra. E a outra é do FGTS, porque, na verdade... Essa eu absorvi. Eu absorvi. Eu só não absorvi em relação ao segundo ponto, ao J394, porque ela prevê a exclusão também. Eu não concordo muito com a J394, não, mas já que é para adotar, então eu vou adotar completamente. Tudo que é pago, ele repercute no FGTS. Eu acho que tudo repercute, mas ela exclui especificamente em relação ao FGTS. Eu até chequei, porque eu gostaria muito de estar enganada. Mas ela prevê. Então, já que eu vou aplicar ao J394, então eu aplico integralmente. Mas eu acho que concordo integralmente com Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência está certa até. No mérito, eu não aplicaria nada. Eu acho
394, data vênia, é a prova de que o pessoal lá no TST está precisando estudar um pouquinho mais de matemática. Em relação à dedução dos minutos, eu também vou manter o voto tal como proposto, porque aqui seria ela conseguiu a definição dela com a condição de bancária. Então, eu não vou fazer restrição, não. Uma vez bancária, sempre bancária. Mas agora, vai deduzir as duas pausas de 10? aqui eu acho que eu vou manter, mas eu entendo também a posição de Vossa Excelência, ela é coerente, ela tem ela é coerente, ela tem uma base normativa correta, ajustada, mas se não é uma categoria diferenciada para nada, eu vou manter aqui como está. Ela é bancária. Pode ser meio cabeça dura da minha parte, eu conheço, tá? Mas é um resquício daquilo que é o posicionamento originário. Eu vou reconhecer isso. Mas aqui eu vou manter. Como o doutor Márcio vota? Eu respeito também a posição da doutora Maria Laura, mas eu entendo o seguinte, senão ela vai ter os melhores dos mundos, Isso né? que eu fiquei Ela pensando. vai ser bancária quando interessa a ela e telemarketing quando não interessa, né? Então, se nós estamos reconhecendo ela como bancária, ela vai ter todos os direitos e deveres dos bancários. Acho que a Então, doutora Maria Laura, o posicionamento dela é muito razoável. Mas a lei, a instrução normativa é clara, que fala que realmente integra, né? Mas, como nós estamos reconhecendo ela como bancária, eu estou tratando ela como bancária. Então, nesse Então, vou aspecto, acompanhar a Vossa doutora Excelência. Maria Laura fica vencida. Tá bem? Aqui nas pausas ela fica vencida. E no 394? O 394 também, eu fui ler pela divergência, realmente fala do fundo de garantia. Fala do fundo de garantia. Eu até imaginei que podia não falar. Pode ter alterado. Uma coisa boa aqui. Mas aí, na hora que eu fui ver, fala. Doutora Maria Laura, fica vencida nesse 394 ou adere? Não, 394 não. Então tá. Então a doutora Maria Laura vai ficar vencida em relação às pausas. Tá no voto dela aí. É porque ela aplica a instrução normativa, tá tudo definido aqui, tá bem? Quanto ao mais, o voto prevalece na forma proposta pelo relator. Obrigada. Obrigada, senhora, doutora. Processo número 26 da pauta. 26 da pauta. O ROPS número 11397, 26/2015. É PJE, né? Então, a doutora Maria Laura vota e o doutor Helder que vota. 26. Recorrente Elielton Carvalho Gomes e recorridos consórcio MIP Milplan e Samarco Mineração S.A. Inscrito para sustentação oral, doutor Ronaldo César Ferreira Silva, pelo recorrido consórcio MIP. 26. 26 da pauta. O senhor está por quem, doutor? Pelo consórcio, MIP Milplan. Primeiro recorrido. Primeiro recorrido. Então, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Aguarda o primeiro voto? O recorrente é o reclamante, né? Peço que os demais sigam o voto. Estou de acordo. Também de acordo. Então, todos de acordo, prevalece o voto na forma proposta pela relatora, doutor. Muito obrigada. Bom dia a todo, doutor. Obrigada ao senhor, doutor. Bom dia. Processo número 29 da pauta, o RO número 11.906, 91/2015. Esperar. Recorrentes Bartolomeu Alves do Carmo e Lactalis do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rafael Dabes Grumbaum, pelo segundo recorrente Lactalis. 29. 29 da pauta. Eu estou... Esperar o doutor achar a manga. Antes disso. Um pouquinho enrolado aqui, mas... Esperar o senhor prestar atenção, senão o senhor vai ficar prestando atenção na manga e não... É porque ela está pelo avesso. Isso aí é complicado, também tem essa dificuldade. Principalmente para... Eu sou grande, então... Eu sei como é isso. Prestando atenção, excelência. Pois não, então vamos lá. Eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para absolver a do pagamento de aviso prévio indenizado, 35 dias, saldo de salário de 2 dias, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3 e FGTS com 40%. Limitar a condenação ao reflexo do FGTS aos meses posteriores a 9/1/2015, excluída a incidência sobre verbas rescisórias. Limitar a condenação ao pagamento do Vale Transporte ao período posterior a 9/1/2015. Limitar a devolução dos valores descontados a título de contribuições essenciais ao período posterior a 9/1/2015.
esse aspecto o voto já está adaptado. E negar provimento ao recurso do reclamante, excluir a determinação de ofícios e reduzir a condenação para 2.000 com custas de 40. Excelência, bom dia. O voto atende plenamente a... Aguardo o primeiro voto. Doutor Márcio. Estou de acordo. Também. A unanimidade prevalece. Quer dizer, não é propriamente a unanimidade, não, porque eu vou ficar vencida num ponto, mas o que prevalece é o que eu li para o senhor. Sim. Tá bem? Tá bom. Então, Obrigado. eu fico vencida num aspecto, mas isso não altera o resultado que eu li para o senhor. Perfeitamente. Então, prevalece Obrigado. o voto na forma proposta pela relatora com as observações já constantes do dispositivo. Bom dia a Obrigado, todos. doutor. Bom dia. Bom dia. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 15 da pauta, o 10.604/75/2015. Recorrentes município de Nova Lima e Felícia Rodrigues Gomes, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Karine Lopes Paulo, pela recorrente Felícia. 15 da pauta. É meu? É Não, meu. doutora Mônica. Ah, da sua sala. Da minha sala ainda, eu como relatora ainda. Participo como terceiro votante, mas é isso. Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao recurso do reclamado para determinar que as horas extras assim consideradas excedentes à 20ª semanal da admissão em janeiro de 2015 deverão ser apuradas em conformidade com os cartões de ponto e relatórios de espelho de ponto relativamente aos dias em que houver anotação de horários e entradas e saídas, permanecendo, quanto aos dias sem anotação completa, os horários médios dos plantões anteriores e posteriores. Nego o provimento ao recurso adesivo da reclamante, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Doutora, tem a palavra. Na verdade, com relação às horas extras, excedente à 20ª hora até a 24ª, Vossa Excelência considerou o que tiver nos cartões de ponto, mas com relação à presença, né? Não. Com relação ao que tiver nos cartões de ponto, a não ser que não haja registro nos cartões de ponto. Ok. Que o registro não esteja completo. Minha observação vai ser com relação apenas ao adicional. Na verdade, não é o objetivo do recurso não é requerer o melhor dos mundos para reclamante, e sim aquilo que é devido segundo as normas e princípios do direito do trabalho, e também com atenção ao artigo 620 da CLT, uma vez que toda a categoria, né, em todas as demais convenções e acordos coletivos, eles têm esse adicional de 100%, e inclusive foi considerado pelo reclamado em inúmeras vezes, conforme se observa dos próprios contra-cheques. Se você pegar o contra-cheque em contrapartida aos registros de ponto, em várias vezes há o pagamento condicional de 100%, e isso não quis dizer pagamento dobrado em razão de domingos ou feriados, porque, como nós salientamos no recurso, analisando o próprio calendário, em algumas vezes sequer há trabalho aos domingos, em feriados e ao pagamento com 100%. Assim como não está claro, e o reclamado não deixou claro em sua defesa, em seus recursos, alguns pontos objetivos sobre metodologia de cálculo das horas extras excedentes à 24ª, a metodologia de apuração também no intervalo entre jornada, isso também não está claro, né? Então, em razão do princípio do índice provinero, peço a reforma neste ponto, para considerar a convenção que nós juntamos com o adicional de 100%. Essa aqui não é questão do melhor do mundo, mas de aplicação da norma coletiva mesmo, porque a CCT da categoria ela se aplica ao Estado de Minas Gerais todo, e aqui nós temos uma norma mais concreta. E ela prevalece, porque ela diz respeito àquele município. Então, por isso eu estou mantendo a decisão na forma proposta, entendendo que o percentual devido, ele é os 50%. Se há uma disparidade de pagamento de 100%, ele não vincula como condição mais benéfica pela alternância dele. Então, eu estou mantendo o voto na forma proposta inicialmente. Doutor Márcio? Eu queria só acusar o recebimento de memorial. Sim, também. E também estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Maria Laura? Também estou de acordo. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora por unanimidade. Muito obrigada, doutora. Bom dia. Doutora Mônica, para essa sessão não há o registro de outros advogados presentes. Na sessão do doutor Helder não há advogado inscrito ou presente. Próximo, doutor Márcio, que é a sessão de
10 horas e 30 minutos. 10 horas e 30? Não, 10 horas e 10. Não, 10 horas e 10 é do Dr. Helder, que não é advogado. Está pulando. Você está certo. Completamente certo. E eu estou toda equivocada. Então tá lá, vamos lá. Então tá, é porque eles estão no lugar contra. Ele está no lugar da Maria. Então eu olho ali, eu vejo Maria Estela. Semana que vem eu volto. Então eu olho e vejo a Maria Estela, até a minha cabeça funcionar. Sim, não, mas entendeu? É burrice minha mesmo. Eu olho e vejo a Maria Estela. Não, peraí, aí também não. Aí Está acostumado, né? Eu olho ali, aí foi isso que aconteceu. São tão louros. Não. Tô brincando, mas desculpa. Então doutora me desculpe, Maria, mas vamos lá então, tá certinho. Me ajuda aí, né? A senhora que é defensora. Vamos lá então, vamos à pauta então do doutor Helder, do doutor Márcio, que substitui a doutora Maria Estela, que está ali, ó, é ele, né? Desculpem, gente. Vamos lá então. Bom, processo número 13 da pauta é o RO número 10.582-89/2015. Os recorrentes são Reinaldo Andrade Lopes Silva e Plantão Serviço de Vigilância Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado, pelo recorrente Plantão 13. Bom, esse é o 13 da pauta. Doutora Maria Laura, só se importaria de Não. Eu vou me retirar rapidinho e volto. Boa tarde, doutora. Bom dia, doutora Ellen. Com a palavra, relator para a súmula do voto. Eu estou conhecendo os recursos do reclamante e da reclamada e, no mérito, negando-lhes provimento. Estou mantendo a sentença. Qual que é? É o Reinaldo contra Plantão. 10.582. É o 10.582. Doutora Ellen, com a palavra. Bom dia, egrégia turma, senhores desembargadores, juízes, excelência. A empresa foi condenada ao pagamento de intervalo intrajornada no período da noite. Restou provado pelos controles de jornada, que não foram eligidos pela prova oral, de que ele cumpria ele gozava desse intervalo. A testemunha, Moisés Faria, ele comprovou que lá tinham 3 empregados. Então, ficavam em rodízio, então possibilitando que todos gozassem de 1 hora de intervalo. A testemunha do reclamante diz que tinham 2. De toda forma, 3 ou 2, eles tinham o revezamento à noite para fazer o intervalo. Entendemos que essa condenação deverá ser excluída da condenação. Quanto aos feriados, excelência em dobro, eu insisto em afirmar aqui da tribuna. A jornada 12/36, ela já paga o dia trabalhado que caiu no feriado. Então, é justo que se pague somente o adicional, porque senão estaríamos pagando em triplo o dia e mais em dobro, mais um dia e mais o adicional. Entendemos que deverá ser revista essa questão. Quanto ao divisor das horas trabalhadas, o contrato de trabalho prevê 220, a convenção coletiva prevê que é 220 o divisor, então, e a empresa pagou com base em 220, e o salário também foi calculado em cima de 220 horas, não 210. Entendemos, então, que deve ser mantido 220. E quanto ao recurso do reclamante, entendemos que deve ser mantido o voto de Vossa Excelência. Com a palavra, relator. Em relação à questão do intervalo entre a jornada, a questão é só de análise de prova mesmo, né? A testemunha do reclamante disse que trabalhou no mesmo horário dele e disse expressamente que no horário noturno não havia intervalo. E as testemunhas apresentadas pela reclamada, elas não prestaram nenhuma informação. A primeira declarou ter trabalhado com o autor 3 ou 4 dias e o empregado confirmou a ausência de intervalo e prestou no serviço no mesmo horário do reclamante por anos. Então, ele tem melhor conhecimento dos fatos. Por isso, eu estou mantendo, até porque eu prestigiando a colheita da prova oral pelo juiz de primeiro grau. Essa questão dos feriados, a questão já está simulada, né? Súmula 44 do TST, eu estou acompanhando a súmula. O divisor também já tem uma OJ aqui do tribunal, dizendo que é 210. A norma coletiva nada menciona sobre essa questão do divisor da jornada de 12/36. Ela fala do divisor 220, mas para a jornada de 44. E as multas normativas são a consequência da não observância do intervalo e dos feriados. Por isso é que eu estou mantendo o voto e mantendo a sentença. Estou acompanhando integralmente. E o doutor Helder? De acordo, senhora presidente.
Então, a unanimidade assim se decide. Bom dia a todos, tá?